Sejam muito bem-vindos, amados, aqui a aula da Lei 11.483 de 2007, mais especificamente do seu artigo 9º, pois é o único artigo solicitado no edital aí para o concurso do IFAM, né, do IFAM. Na verdade, quando nós falamos da Lei 11.483 de 2007, ela está tratando sobre a extinção da rede ferroviária federal, né, sociedade anônima. Né? Então ela está aí tratando sobre essa extinção e as consequências mediante essa extinção. Né? O que nos interessa verdadeiramente é aquilo que se encontra no artigo 9º, afinal é o que o edital pede. Mas antes de entrar no artigo 9º, eu acho importante compreender um pouquinho do histórico até chegar aqui neste artigo. Em 1957, no governo do meu queridíssimo e amadíssimo Juscelino Kubitschek, ele cria a rede a Ferroviária Federal Sociedade Anônima, que era uma sociedade de economia mista. Essa sociedade de economia mista ficou responsável aí por gerenciar as ferrovias brasileiras, né? Ferrovias brasileiras. E isso vai acontecer aí por um bom tempo, né? Esse trabalho da rede ferroviária federal. Porém, em 92, já no governo meu queridíssimo e amadíssimo Fernando Collor de Mello, né, o Colinho, né, o galã, né, pensa, nome bonito, Fernando Collor de Mello, né, no governo do Collor, você tem um novo processo de mudança de forma governamental no Brasil, pelo menos o início, um pequeno passo para essa mudança, e dentre esse pequeno passo você começa a ter algumas medidas de descentralização, né? Dentro daquele mecanismo de discurso ainda do Collor, de caçar marajás e outras coisas más. Quando se fala em descentralização, na verdade, é a ideia de criar meios para privatização de algumas coisas. E em 92, você vai ter como essa ideia, essa percepção da descentralização, você vai ter o ato de colocar a rede ferroviária federal brasileira, sociedade anônima, dentro daquelas que seriam descentralizadas. E a partir daí, então, de 92, começa um processo de estudo sobre essa possibilidade. Né? Até que já no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1998 para 99, né, o ato acontece em 99 propriamente dito, você tem a declaração real de que a rede ferroviária federal vai deixar de existir. Mas para isso é necessário começar o processo de privatização. E aí isso vai acontecer propriamente dito em 99. Em 1999, você inicia esse processo. Até que então, em 2007, já no governo do Lulinha Paz e Amor, né? Ou Lula Sapo Barbudo, como diria o Brizola, né? O Brizola chamava ele de Lula Sapo Barbudo, né? Ou ficou conhecido nos seus anos de governo Lulinha Paz e Amor, né? No governo Lulinha, ele extingue de vez em 2007 a rede de atenção, ao melhor, a rede ferroviária federal, Sociedade Anônima. Ela é extinta de vez em 2007. E nessa medida provisória que ele assina, que vai ser transformado na Lei 11.483 de 2007, extinguindo essa ferrovia, você começa a ter uma responsabilidade sobre os bens dessa ferrovia, aqueles bens que fazem parte do patrimônio histórico, artístico e cultural nacional, passa esses bens, essa responsabilidade para o IFAM, o Instituto responsável pelo patrimônio histórico e artístico nacional. Então, este é o contexto histórico. Simples, né? Bastante simples. Vamos ver no material que eu preparei para você. Só lembrando, aqui abaixo está o material em PDF, né? É extremamente importante que você tenha ele em mãos. Não esqueça disso para a gente fazer aí as nossas devidas anotações. Tá? Então, os aspectos históricos aqui, só por desencargo de consciência do professor, porque o examinador ele pode contextualizar, tá? Então, só por isso. A questão sobre essa lei
É uma questão, ao meu ver, bastante simples, é uma questão, inclusive, que você não pode errar, né? Exatamente pela simplicidade dela. Para você acertar a questão, basta saber o que está escrito, basta saber a informação. E é só o artigo 9º, então é bastante simples e a informação é muito simples de ser compreendida, né? Então você não pode dar esse mole e não compreender bem o que está no artigo 9º, porque a questão, a única questão que vai cair sobre esse artigo, né, você precisa acertar. Então, preste bastante atenção nisso. Então, vamos pelo contexto histórico, rapidamente. Ó. Ela é criada em 1957, né, como uma sociedade de economia mista. Ok, né, para cuidar aí das ferrovias. Tudo bem. Em 1992, né, ela é incluída no Programa Nacional de Desestatização, ou seja, a ideia de privatizar. Então, em 92, né, há a possibilidade da sua privatização. Né? Então, começa o processo de estudo e de algumas ações para esse fim. Né? Até que em 99, bem aqui, até que em 99, começa, sublinha esse termo, começa a sua liquidação. Esse termo é muito importante. Começa a sua liquidação, ou seja, os seus bens são colocados à venda. Simples assim. Então, aquelas empresas privadas que pretendem, a partir de agora, explorar o serviço ferroviário federal do Brasil, né, poderão adquirir bens pertinentes à rede ferroviária federal, tá? Sociedade anônima. Então, começa o seu processo de liquidação, liquidar os seus bens, as suas ferrovias, o seu patrimônio, né, o seu patrimônio. E isso começa em 99, mediante o decreto 3.277, na verdade é 98 que o decreto vai regulamentar em 99. Né? Começa então o seu processo de liquidação aí desses bens, simples assim. E por fim, mas não menos importante, essa liquidação ela demanda algum tempo para acontecer, afinal nós estamos falando de uma ferrovia, de um país, de um tamanho continental, igual o Brasil, apesar de não termos uma nossa, que ferrovia, mas nossa ferrovia é razoavelmente grande pelo nosso tamanho de país, né? Não que atenda todo o país, mas pelo seu tamanho ela é razoavelmente grande, então há uma necessidade de cuidar disso, né? Ainda, só para a gente ter ideia, ainda antes mesmo da redemocratização no Brasil, a gente tinha mais de 22 mil quilômetros de ferrovia. É muita coisa, é pouco para o Brasil, mas é muita coisa quando a gente pensa no processo de privatização disso, né? Então, de 98, 99, conforme o decreto, 99 até 2007, mais ou menos por volta de 2006, 2007, está acontecendo essa ideia da liquidação do seu patrimônio, né? E isso vai ter fim em 2007, propriamente dito, já no governo Lula, no Lulinha Paz e Amor, né? Já no governo Lulinha Paz e Amor, mediante a lei que nós estamos estudando, a Lei 11.483. E o que essa lei faz de tão importante? Ela extingue a rede ferroviária federal, ou seja, a rede ferroviária federal Sociedade Anônima deixa de existir totalmente, né? Totalmente. Então, o processo da sua criação até a sua extinção tem esses elementos principais, né? Mas com essa extinção, você passa a ter uma preocupação, que é a preocupação da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, que essa ferrovia deixa para a nossa nação. Então, essa lei que a extingue vai dizer aquele patrimônio histórico e artístico-cultural, né, lá no seu artigo 9º da lei, vai dizer que o seu patrimônio histórico e artístico-cultural passa a ser de responsabilidade agora do IPHAN. E o IPHAN
tem, a partir de agora, a responsabilidade da sua manutenção, a responsabilidade da sua restauração, a responsabilidade da sua organização sobre todo e qualquer patrimônio histórico e artístico nacional, né? Em relação às ferrovias, em relação ao que foi deixado pela Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima. Simples assim. E isso já deixa claro no caput do artigo 9º, né? No caput do artigo 9º, já deixa claro esse processo que fica aí, né, no caput do seu artigo 9º, ele diz assim: caberá ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional receber e administrar. Perceba que ele está recebendo, né? Recebendo e administrando os bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta. Por quê? Porque a lei que define que o IPHAN vai receber é a mesma lei que extingue a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Então, o que era da rede e tem valor é patrimônio, né, histórico, artístico ou cultural, né, passa agora a ser responsabilidade, passa agora a ser responsável por ela, né, o IPHAN. Né, o IPHAN passa a ser responsável por ela, simples assim. Bem como o IPHAN, se é responsável por ela, se ele vai receber e administrar ela, obviamente ele é responsável por zelar, né, pela sua guarda e pela sua manutenção. Olha que simples, né? Essa lei define algo extremamente importante e bastante simples. O caput é muito importante a gente entender, mas, ao meu ver, uma das grandes possibilidades de estar na sua prova é exatamente o parágrafo 1º deste artigo, do artigo 9º. Porque o parágrafo 1º coloca uma condição para alguns bens. E essa condição, apesar de ser simples, ela é extremamente importante quando nós pensamos no gerenciamento desses bens históricos, artísticos e culturais. Olha o que o seu parágrafo 1º vai dizer. Ele fala assim: que no caso deste bem, que agora está na mão do IPHAN, que o responsável é o IPHAN, né? Este bem seja classificado, olha que lindo isso, seja classificado como operacional, esse bem seja classificado como operacional, olha que legal, ou seja, traduzindo, este bem tem uma importância no funcionamento da ferrovia, ele é operacional. Né? Apesar de ser considerado histórico, apesar de ser artístico, apesar de ser cultural, ele é operacional, ele é importante no funcionamento da ferrovia. Né? Ele é importante no funcionamento da ferrovia. Este bem operacional, o IPHAN precisa, olha que lindo, garantir o seu compartilhamento com o uso ferroviário. Ou seja, esse bem operacional, apesar de histórico, cultural ou artístico de responsabilidade do IPHAN, se ele é operacional, o IPHAN tem que colocá-lo na linha de frente e este bem precisa fazer parte da rede ferroviária. Ele deve ser utilizado na rede ferroviária, né? Ele vai fazer parte do uso ferroviário. Ou seja, o IPHAN não pode, em nome de proteger este bem, não permitir a sua utilização. Ele não pode fazer isso, né? Mesmo ele protegendo este bem, ele precisa permitir a sua utilização. Ele precisa garantir, inclusive, que esse bem seja utilizado na ferrovia federal, nas ferrovias brasileiras. Simples assim. Entendeu? Então, se o bem é operacional, o IPHAN precisa garantir que ele seja compartilhado para o uso ferroviário. Simples assim, tá? O parágrafo 2º, né, ele vai falar como que o IPHAN vai proteger, né, aí os bens que agora estão sob a sua responsabilidade, que eram da extinta Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, né? E como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai proteger isso? Quais são as suas demandas? E aí no seu parágrafo 2º ele vai dizer exatamente isso. Ele diz, ó, a preservação e a difusão da memória ferroviária, constituída pelo patrimônio artístico, cultural e histórico do setor ferroviário, serão promovidos mediante
Então ele dá dois incisos. Como que o IPHAN vai fazer a preservação e a difusão? Como é que ele vai promover a preservação e a difusão? Ele diz: a preservação e a difusão de todos esses bens serão promovidos mediante. Inciso primeiro, várias coisas no inciso primeiro. Construção, formação, organização, manutenção, ampliação desses bens. E organizá-los ainda entre equipamentos de museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais. Ainda separar o que é de museu, o que é de biblioteca, o que é de arquivo. Né? Isso é extremamente importante. Né? Extremamente importante. Para manutenção desse patrimônio histórico e cultural. Algumas peças são de museu, outras peças são de biblioteca. O que é de biblioteca? Livro, uai. Né? Livro, o que é de biblioteca? O que é de arquivo? É documento. Documento tem as regras de documento. Documento que serviu para as atividades administrativas dessa rede ferroviária federal e que hoje possivelmente estariam ali no arquivo permanente, ou seja, são documentos de cunho histórico que estão no arquivo permanente. Então tem que separá-los como arquivo naquele momento, né? Então você separa o que é de biblioteca, o que é de arquivo, o que é de museu. Museu é peças que tem aí dimensões, 3 dimensões, por exemplo, quadros, pinturas, né? Esculturas. Tudo isso pode ser caracterizado ali como peças de museu. Então, o que o IPHAN tem que fazer? Tem que separar. É isso que ele está dizendo. Perfeito? Ele tem que separar claramente o que é. Por quê? Porque assim é melhor na sua preservação. Né? Um arquivo permanente é especialista, né, em preservar documentos históricos. Então, estando num arquivo permanente, vai ter uma preservação melhor aquele documento. Uma biblioteca em relação a livros, né? E um museu em relação a peças de museu e assim sucessivamente. Então, para fins disso, ele tem que organizar todos esses bens, como ainda em relação às suas coleções e acervos, né? Coleções de livros, biblioteca, coleções de peças, museus, só documentos de arquivo que não podem ser colecionados. É impossível, conforme a legislação brasileira, colecionar documentos de arquivos, tá? Porque eles não têm a ideia de coleção, tá? Eles são documentos únicos, né? Únicos. Então não há sentido em colecioná-los, não faz sentido em colecioná-los. Mas eles devem ser guardados e protegidos. Mas quando falamos em livros e peças de museus, normalmente coleção é o termo adequado. Não só para arquivos que não, tá? Só para arquivos que não. Beleza. E outras organizações culturais. Então ele vai fazer tudo isso, vai construir, vai formar pessoas, vai fazer manutenção, ampliação desse patrimônio, né? Vai fazer, colocar equipamentos de museu, biblioteca, tudo bonitinho. Para quê? Para fazer o que o artigo 9º definiu que ele fizesse, que era proteger, preservar, cuidar, ser responsável, administrar por esses bens históricos e artísticos de origem da extinta Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima. Mas ele ainda vai ter um segundo inciso, que é mais simples de entender que o primeiro inciso, que diz o seguinte, né? Que voltando aqui então no parágrafo segundo, ó, para preservação e a difusão serão promovidos mediante... Para preservar e difundir, serão promovidos mediante, inciso segundo, a conservação, isso é óbvio, pense no inciso óbvio, a conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios e demais espaços oriundos da extinta Rede Federal de Sociedade Anônima. Simples assim. Então ele vai fazer a conservação e restauração de prédios, monumentos, sítios, logradouros, espaços que são de origem da extinta RFFSA, né? Da extinta Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima. Bastante tranquilo, né? Bastante tranquilo. Só que aí nós temos que fazer uma pergunta. Tá, Kennedy, beleza. O IPHAN passa a ser responsável a partir de agora
por preservar esses bens, fazer tudo isso que você disse, que está aí no artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 1, parágrafo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, inciso 2 do parágrafo 2º, mas da onde vai sair o dinheiro? Da onde vai sair o money? Da onde vai sair a grana? Da onde vai sair o financiamento para manutenção e preservação de todo esse patrimônio histórico deixado pela Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima e agora de responsabilidade do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o meu, o seu, nosso queridíssimo e amadíssimo IFAM? Da onde que vem o dinheiro? Essa é a pergunta. Siga o money. Essa é a pergunta. E aí, o parágrafo 3º e último vai dizer exatamente da onde vem esse dinheiro. Inicialmente, ele vem dizer, olha, esse dinheiro poderá vir de diversas fontes, mas tem uma fonte em especial. Olha o que ele diz. A atividade prevista no artigo 2º deste artigo, parágrafo 3º, ó. A atividade prevista no artigo 2º destes artigos serão financiadas. Serão financiadas. Da onde vem o dinheiro? Dentre outras formas, ou seja, isso significa que existe algumas possibilidades, né? Algumas possibilidades de entrada de dinheiro para tal fim, né? Mas tem uma especial, por isso ele fala assim, dentre outras formas, por meio de recursos, dinheiro, money, captados e canalizados por ninguém mais, ninguém menos do que pelo meu, pelo seu, pelo nosso PRONAC, ou seja, pelo nosso Programa Nacional de Apoio à Cultura. O principal recurso financeiro para preservação, para manutenção, para a guarda desse patrimônio deixado pela Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, para o IFAM, o dinheiro que é utilizado para fazer a sua restauração, para fazer a sua organização, para fazer tudo isso, pode vir de diversas fontes. Porém, ela virá principalmente pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura, o famoso PRONAC. Entendemos? Que bom, e é isso que essa lei vai nos dizer no seu artigo 9º, e é isso que nós temos que saber. Por conta disso, criei aqui 3 questõezinhas fundamentadas nessa história para a gente tentar responder e entender a mente do examinador. Não tem muito o que o examinador perguntar aqui, né? Porque é bastante óbvio, né, o que está escrito. Para você responder corretamente, basta compreender bem o que se encontra aqui no artigo 9º, sem maiores problemas. Na questão 1 fala assim, caberá ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, bem como zelar pela sua guarda e manutenção, mesmo que para isso impeça o compartilhamento de bens operacionais para uso ferroviário. O item está? Isso mesmo, o item está grande, professor. E além de grande, o item está? Certo, não. O item está errado. O item está erradíssimo. Erradíssimo. Por que errado, Kennedy? Olha o que ele diz. Caberá ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos da Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima. Até aqui, ok. Bem como zelar pela sua guarda e manutenção. Até aqui, ok. Só que aquele pulo corguinho, quando ele diz assim, ó, quando ele fala assim, ó, mesmo que para isso impeça o compartilhamento de bens operacionais para uso ferroviário. Na verdade, a lei é clara, ele diz que se o bem é operacional, ele deve ser garantido pelo IFAM, o IFAM tem que garantir que este bem de uso operacional, esse bem operacional, seja colocado para uso ferroviário. Ele não pode, em nome de preservar esse bem,
retirá-lo, né, da sua operação. Não, ele tem que preservar e, ao mesmo tempo, garantir que ele esteja em operação. E o item está dizendo que ele pode, né, para garantir a preservação e a manutenção desse bem, ele pode impedir o compartilhamento desse bem operacional para uso ferroviário. E ele não pode impedir o compartilhamento deste bem para uso ferroviário. Afinal, esse bem é aí operacional. Esse bem operacional. Questão 1, erradíssima. Questão 1, erradíssima. Vamos à questão de número 2. Conforme a lei número 11.483 de 2007, a preservação e a difusão da memória ferroviária, constituída pelo patrimônio artístico, cultural e histórico do setor ferroviário, serão financiadas, dentre outras formas, por meio de recursos captados e canalizados pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC. Vamos devagar. Então está dizendo que a preservação e a difusão da memória ferroviária, constituída pelo patrimônio artístico, cultural e histórico do setor ferroviário, serão financiados. Então está falando do financiamento. O item é da onde que vem a grana, da onde que vem o dinheiro. Vamos seguir o money. Serão financiadas, dentre outras formas. Opa, ele disse que não é a única. Tá? O examinador na sua prova pode dizer que é a única forma, fazendo assim o item ficar errado. Mas aqui ele não disse que é a única, ele falou, entre outras formas, por meio de recursos captados e canalizados pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. O item está certíssimo, o item 2 certíssimo. Perceba, o PRONAC é a principal forma, mas outras formas também podem vir recurso. De outros meios podem vir recurso, financiamento para fim de atividade de preservação dos patrimônios deixado aqui pela Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima. Tranquilo? Tá tranquilo? Ó, cabeça de examinador. O examinador pode simplesmente tirar o termo outras formas, deixando de uma forma que, ao ler o texto, fique expresso que somente, exclusivamente, o dinheiro vai vir do PRONAC. Isso ficaria errado. Tá? Esse argumento faz o item ficar errado. Um argumento onde que ele fala outras formas, igual esse, e o PRONAC como a principal fonte, né? Esse é um argumento verdadeiro. O item 2 está certíssimo. Vamos ao item 3 e último item desta aula. Olha o que ele diz. Conforme a Lei 11.483 de 2007, a preservação e a difusão da memória ferroviária, constituída pelo patrimônio artístico, cultural e histórico do setor ferroviário, serão promovidas mediante a construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento de museus, bibliotecas e arquivos e outras organizações culturais, bem como de suas coleções e acervos, e pela conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios e demais espaços oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima. O item 3 está grande, professor, tá grande. E além de grande, ele está certo, certíssimo, sem tirar nem pôr, exatamente o que está no parágrafo 2º, inciso 1º e 2º. Em relação a essa lei, é isso, não tem muito o que inventar, né? Mas você tem a obrigatoriedade de saber sim o que está aqui para fazer essa prova, porque está aqui uma questão que você não pode errar, é a questão sobre o patrimônio deixado pela Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima. Fique com Deus e até a próxima aula. Valeu!